Eu sinto, irmãos, no meu espírito, que tem pessoas aqui nessa noite, que quando nós falamos nesse assunto de discipulado, essas pessoas ainda estão amarradas, estão presas a pessoas, a relacionamentos, a situações e a circunstâncias, justamente nessa área e nesse ministério. Você está como José, que foi preso pelos seus irmãos e jogado em um buraco. Você está como Sansão, foi amarrado pelos seus próprios irmãos. Isso acontece na nossa vida, quando nós decidimos cumprir o chamado do Senhor, a vontade de Deus. Às vezes situações e circunstâncias acontecem na nossa vida e nós ficamos presos a essas pessoas por conta de situações, circunstâncias, experiências e não avançamos, continuando aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é discipular. Mas eu quero dizer em nome de Jesus para você hoje. Hoje você vai ser liberto dessas pessoas, dessas experiências, você vai poder avançar. Você vai poder prosseguir. Você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Sinto também de pessoas que, por conta do discipulado, que na realidade não era um discipulado, foram feridas na sua intimidade pessoal, na sua intimidade espiritual, e porque você foi ferido, você não consegue mais se relacionar, você não consegue mais se submeter, você não consegue mais caminhar nesse caminho glorioso que é o discipulado. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, e Ele está aqui para trazer cura ao seu coração. E com a ferida com que você foi ferido, Deus vai te usar para curar outras pessoas. Amém, irmãos? Aleluia. Continuando falando desse assunto, eu quero ler 2 Timóteo 2. Vamos ler um já, né? 2 Timóteo 2:1, a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de mim, e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Paulo está falando aqui para Timóteo a importância do discipulado. Como isso era chave. Paulo entendia isso. Porque Paulo, quando se converteu, não tinha ninguém para andar do seu lado, para ajudar, mas Deus levantou Barnabé e foi discipulado. Então Paulo entendia, claramente esse princípio, esse ensino de Jesus, esse fundamento, como disse o pastor. Então eu queria falar um pouco sobre isso, a importância do discipulado na vida da igreja. Veja, irmãos, para um cristão genuíno, o discipulado, ele não é opcional. Ser discípulo e fazer discípulo é o estilo de vida do crente verdadeiramente, do cristão genuíno. O pastor usou a palavra aqui que eu achei que traduz muito bem isso. O discipulado é a cultura da igreja. Esse modo de viver da igreja. Um dos motivos pelos quais nós escolhemos ser uma igreja em célula é justamente porque ela possibilita isso que nós estamos tratando aqui. Discipulado. E não simplesmente nos reunir em uma reunião semanal. Então, a célula, ela possibilita isso para nós. Torna isso mais viável. Eu tenho falado lá em Cabreúva já há algum tempo, esses irmãos abençoados, valentes que caminham conosco. Eu tenho falado, ou nós seremos uma igreja de discipulado, ou nós não seremos nenhum outro tipo de igreja. Porque não existe. Biblicamente falando, não existe. Embora, aí no mercado tenha muitas, infelizmente. Por quê? Porque o discipulado é essa espinha dorsal, essa coluna da vida da igreja. Não existe igreja eficaz sem a prática do discipulado. Eu não acredito.
Já participei de algumas que não tinha isso, por isso eu não acredito. Agora, ser eficaz é o objetivo de toda a igreja. E deve ser o objetivo de todo cristão, que é agradar ao Senhor. Olha que coisa interessante. É necessário, porém, que você saiba a diferença entre ser eficaz e ser eficiente, porque às vezes a gente acaba confundindo os conceitos. Quando você confunde conceitos, a prática também vai sair errada. Então, imagine que eu sou um líder de célula. Sou um líder de célula e eu dirijo bem a célula, faço bem feito, faço com excelência. Quando tem eventos pontes, eu faço também com excelência. Então, tudo aquilo que a cartilha do líder pede, eu faço certinho no que diz respeito à célula. Então, eu sou um líder eficiente. Guarda isso. Eu sou um líder eficiente, porque tudo que é me dado para fazer, eu faço bem feito. Então, isso é eficiência. Ser eficaz é diferente. Você pode estar sendo eficiente como líder de célula, mas não está sendo eficaz como um discípulo de Cristo. Porque o conceito de eficácia é o seguinte: é você fazer o que te foi ordenado e te ensinado para fazer. Então, quando o líder inverte esse entendimento, ele acaba sendo eficiente e não é eficaz justamente porque ele não dá prioridade àquilo que nós estamos tratando aqui, o discipulado. Então, a maneira de nós sermos eficazes do reino de Deus é através do discipulado, porque o discipulado atende à principal ordem de Jesus ou o desejo do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, o discipulado ele é tão importante que, veja bem, tem algumas coisas que Jesus nos ordenou a fazer, mas que são temporárias e vai ser feito só aqui. Por exemplo, evangelizar, pregar o evangelho. É uma ordem de Jesus. Nós temos que executá-la como bons discípulos. Mas vai ser transitório, vai ser temporário. Porque à medida que você for arrebatado para a glória, amém? Você não vai precisar evangelizar no céu. Mas o discipulado é tão importante que na eternidade terá discipulado. O livro de Apocalipse diz que o Cordeiro nos apacentará, ou seja, vai continuar a obra de aperfeiçoamento. E haverá discipulado na eternidade. Por quê? Porque é algo essencial. Mas aí, como que a gente vive o discipulado na prática? Porque conceito é uma coisa, quando a gente traz para a realidade, às vezes as coisas não saem tão de acordo como a gente espera. Mas deixa eu falar rapidamente algo a respeito da prática do discipulado, só para introduzir. Então, esse discipulado acontece através dos irmãos. E esses irmãos são os irmãos mais maduros na fé, que têm um testemunho de ser discípulo de Cristo, como já foi falado aqui, primeiramente, que tem uma autoridade espiritual e porque tem uma vida piedosa, ou seja, uma vida que dá testemunho de Jesus e deve ser imitada, porque imita a vida de Cristo. Então, o discipulado na prática tem esse fundamento. Por isso que Paulo vai falar para nós sermos imitadores dele, como ele era de Cristo. Então, isso é discipulado. E esse discipulado se dá em uma caminhada, em um caminho, em um processo, que é o caminho da fé, que é o caminho de seguir a Cristo. Então veja, o discipulado é uma caminhada e não é apenas momentos. Ele é uma caminhada de fé. E o discipulado não é uma caminhada para ajudar você a resolver os seus problemas, para ajudar você a imitar a Cristo. Essa é a nossa caminhada. Estamos todos nesse caminho. O lugar que devemos chegar é a imagem de Cristo Jesus. E devemos caminhar nessa direção, uns ajudando aos outros. É interessante que, meditando nisso, eu lembrei
dos discípulos no caminho de Emaús. Está lá em Lucas. Só resumindo, porque os irmãos, a maioria já conhece, mas o texto diz que depois da morte de Jesus, alguns discípulos começam a se espalhar, né, ficam desanimados e tal. E 2 discípulos estão caminhando no caminho para Emaús. E enquanto eles estão caminhando, sem perceber, involuntariamente, eles estão discipulando um ao outro. Porque foi isso que eles sempre viram Jesus fazer e essa era a prática. Então eles estão lá, um caminhando ao lado do outro e discipulando um ao outro. E enquanto eles vivem essa realidade no caminho do discipulado, quem chega com eles? Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai estar e vai chegar aonde há discipulado. Que é a imagem dele. Para gerar a imagem dele. Então eles começam e aí Jesus vai orientando, porque parece que o discipulado ali está meio para baixo, né, meio desanimado, os irmãos estão querendo desistir. Jesus chega. E aí Jesus entra naquele discipulado. Jesus começa a dar novas direções. Jesus começa a corrigir. Jesus começa a instruir. Começa a colocar de novo no trilho. E o final da história, o que é? É ele sentado numa mesa, vivendo a intimidade com Cristo e reconhecendo quem Cristo verdadeiramente é. E voltando para o propósito inicial. Propósito inicial. Irmãos, não é diferente conosco. Nós estamos caminhando na caminhada. Talvez não seja o caminho de Emaús, glória a Deus, mas o caminho da eternidade. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nesse processo. Então, à medida que caminhamos junto nesse processo, à medida que eu discipulo você, eu também sou discipulado. E à medida que somos discipulados um pelo outro, somos discipulados com Cristo, para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Esse é o discipulado. Então, o verdadeiro discipulado, ou o verdadeiro discipulador, ele na realidade é uma seta apontando para Cristo. Apontando para o exemplo de Cristo. E apontando para você a se achegar mais a Cristo, a se parecer mais com Cristo, a ter mais intimidade com Cristo. Esse é o processo de discipulado no qual nós estamos submetidos. E à medida... É tão poderoso isso, irmãos. Às vezes nós não temos dimensão do quanto isso é poderoso. Porque imagina que você está confrontando o irmão num processo de discipulado, mas ao mesmo tempo que você está confrontando o irmão, o Espírito Santo está te confrontando e a glória de Deus está refletindo como a sua imagem reflete no espelho e a imagem de Cristo é gerada em você e é gerada no seu irmão. É poderoso isso, é discipulado isso. Eu já errei muitas vezes no discipulado. E muitas vezes eu fui corrigir a pessoa e o Espírito Santo me corrigia. Fala assim, como que você está fazendo para ele fazer isso? Você não faz. Então primeiro você tem que fazer para depois você ensinar ele. E aquele discipulado foi uma ponte para me passar para o outro lado. Foi um degrau para me subir. Você entende o quanto é maravilhoso isso? E que às vezes nós não percebemos a riqueza do discipulado. O discipulado ele deve ser intencional, proposital. Porque às vezes a gente tem a ideia de que porque é a vontade de Deus e porque a igreja vive no processo de discipulado, a gente acha que isso vai se dar naturalmente. Não, é preciso haver luta também, empenho, trabalho para que isso aconteça. Dedicação, porque é algo espiritual. E o inimigo não quer que isso aconteça nas nossas vidas. Então ele sempre vai lutar para impedir isso. Então ele deve ser intencional tanto por parte do discipulador, ou seja, daquele que está discipulando, como por parte do discípulo, daquele que está sendo discipulado. É uma relação de interesse mútuo. Tem que ser assim. Caso contrário, vai acontecer o que a pastora ensinou aqui. O discipulador tem que ficar correndo atrás do discípulo, implorando, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que ele amadureça. Olha que coisa doida. Então tem que ser esse interesse mútuo, ambos buscando o mesmo objetivo. Por isso que é importante, sempre no início,
em um processo de discipulado, alinhar as expectativas. Sentar junto, você quer isso mesmo? Olha, vai ter esse sacrifício, vai ter essa luta, vai ter esse preço para pagar. É isso que você pode esperar de mim, mas eu também vou esperar de você, isso, assim, assim, assado. Posso contar com você? E alinhar as expectativas e fazerem uma aliança. Porque não há discipulado sem aliança espiritual. Não há discipulado sem compromisso espiritual. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o discipulado ele tem que ser intencional e ele tem que ter essas expectativas alinhadas e esse mútuo interesse. Sabe por quê, irmãos? Porque lembra de uma coisa, é uma frase que a gente fala, mas a gente não pensa muito bem. Sempre que nasce um filho, nasce um pai. É verdade. A partir daquele momento que nasceu o filho, uma aliança é criada entre o pai e o filho, agora ele vai ter que assumir novas posturas, né? Entra numa aliança. E porque um filho foi gerado, um pai também foi gerado em seu coração. No mundo espiritual, no que diz respeito ao discipulado, não é diferente. O que acontece muitas vezes é que nós, líderes, pastores, discipuladores, nós queremos ser pai. Mas aquele a quem nós queremos discipular não tem um coração de filho. Aí não adianta. É uma via de mão dupla. Precisa haver reciprocidade. É necessário ter paternidade espiritual, mas é necessário também ter filiação espiritual. Não adianta você querer se submeter a um discipulado se o seu coração ainda é um coração de órfão. É necessário se submeter, porque essa é uma grande luta, né, no ministério. Não adianta ter pai se não tiver filho. Tem que ter o coração de filho, que é o que a pastora falou. Ser transparente, buscar ajuda, pedir ajuda. Então veja, o discipulado, para ser intencional, para ser proposital, é necessário que nós aproveitemos todos os momentos, circunstâncias e experiências para edificar a vida do irmão, para exortar a vida do irmão e para consolar a vida do irmão. Todos os momentos. Mas a gente confunde todos os momentos como sendo de qualquer jeito. Não. Não é porque é em todos os momentos que é de qualquer jeito. Então, nós devemos aproveitar todas as circunstâncias, situações e momentos para edificar, para ensinar algo, para transmitir algo ao coração daquele que está sendo discipulado. Quem está me entendendo, diga amém. Então, nos momentos do dia a dia, né, o pastor falou aqui, às vezes nós achamos que discipulado tem a ver apenas com reuniões marcadas em determinados horários, quando na realidade é muito mais que isso. Às vezes nós confundimos discipulado com a primeira classe logo depois do batismo. Curso de consolidação, a gente acha que isso é discipulado. Mas o discipulado ele acontece na vida, na nossa vida cotidiana, na vida da igreja. E como é difícil parece para entender isso. Mas que quando à medida que você caminha, isso acaba se tornando na sua vida uma cultura. Eu lembro que os maiores discipulados e lições que eu aprendi com o pastor Ricardo não foi a hora que ele estava pregando, não foi numa reunião marcada, mas foi em momentos informais, em conversas que, embora parecesse para quem não entendia, nada muito importante, mas que naquele momento você ouvia a voz de Deus, você ouvia a voz do Espírito Santo, porque eram coisas profundas capazes de mudar a nossa vida, de moldar o nosso caráter. Então, o discipulado ele pode se dar também nos momentos de reuniões, nos momentos formais, nos momentos espirituais, mas não somente. Jesus discipulava enquanto caminhava com os discípulos à beira do caminho. Jesus discipulava das formas mais simples, quando se sentava na grama com seus discípulos. Mas Jesus também discipulava quando se sentava numa mesa, numa cerimônia religiosa, né, como a Santa Ceia, e ali discipulava os seus discípulos. Então não tem a ver com a hora, com o local e com a circunstância, tem a ver com o coração.
tem a ver com você nunca perder de vista aquilo que é mais importante, o discipulado, edificar, ensinar, em cada momento, circunstância, os nossos irmãos mais novos a seguirem a Cristo. Então, logicamente, irmãos, que isso tem um custo. Custa, sabe? Se algo para você não custou nada, é porque ele não tem valor algum. Porque o que é importante na vida custa alguma coisa. Então, o discipulado ele tem um custo. Há um preço. Então, há um preço para quem discipula, que é obedecer a ordem de Jesus. Ide. Né? Ide implica em sair do conforto. Em ter um coração de pai, implica em investir, em dedicar tempo, orando, ensinando. Então esse é o preço daquele que quem vai discipular paga. Há um preço assim. O preço de, embora você ache que alguém deva te servir, é você que tem que servir. É o preço do discipulado. E saber que, embora você está servindo, você não vai ganhar nada com isso. Ninguém vai te reconhecer, não vão postar nas redes sociais. Então há um preço, há um custo. Só que é o seguinte, a maior expressão de amor a Cristo, irmãos, a maior expressão que nós podemos, a maior expressão de amor que nós podemos devotar a Cristo é cuidar de outra pessoa. Lembre sempre disso. É a conversa de Jesus com Pedro em João capítulo 21. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E porque eu te amo, eu vou fazer um culto abençoado hoje, com luzes, com fumaça e etc. E porque eu te amo, eu vou fazer um evento e etc e tal. Não, Pedro, não. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos novos. Discipula. Ensina a ele aquilo que eu ensinei para você. Então, é o custo do discipulado. Mas o custo do discipulado não é só para quem discipula. Há um custo também para quem é discipulado. Que é o custo de se sujeitar. Que é o custo de se abrir para ser corrigido. Para ser tratado. Como a pastora falou, é o custo de ser transparente. Ser transparente não é fácil, irmãos. Mas é o preço. Não vai haver resultado do nosso discipulado sem essas coisas tão importantes. Essas coisas tão importantes. Está disposto a aprender e a ouvir. Lembra? Ouvir? Está disposto a ouvir. A gente quer falar muito. A gente quer se justificar muito. A gente é bom em dar desculpas. Mas e ouvir? Não somente escutar, ouvir. Esse é o custo do discipulado para quem está sendo discipulado. Ser humilde para ir atrás, para pedir ajuda, para buscar socorro. O preço de ter um coração de filho. Embora você tenha muitos medos e inseguranças, você colocar o seu coração na mão daquela pessoa. Para ser cuidado, porque você sabe que aquela pessoa, como eu disse antes, ela tem uma história com Deus e agora ela pode te ajudar também. E último item. Eu não sei você. Eu sirvo o Senhor já há uns 20 anos. E uma das coisas que mais o inimigo ataca a minha mente, eu sei que não é a minha mente somente, mas a de muitos irmãos, é justamente com pensamentos negativos que podem impedir o discipulado. Uma mentalidade errada, conceitos, medos, inseguranças, para justamente nos impedir de sermos discipulados, ou até de discipular outra pessoa. Então, por exemplo, por algum tempo na minha vida,
discipulado, quando falava a palavra de discipulado, eu pensava logo, meu Deus, vou ter que confessar o meu pecado de novo. Começava a suar frio, dava dor de barriga, uma tremedeira, porque não é fácil. Mas isso é uma estratégia maligna para impedir você de ser discipulado, porque quando você vai para um discipulado, ou quando você está em um discipulado, não é só isso que acontece. Essa talvez é a parte que não é tão agradável, mas você vai lá para receber orientação, você vai lá para receber instrução, você vai lá para receber uma palavra de consolo. Quantas vezes eu vi discipular aqui achando que o meu discipulador, que o meu pastor ia apontar o erro. Falei, agora estou lascado. E ali eu recebi orientação, instrução, recebi uma palavra de consolo, e eu pude me levantar, eu pude ter as minhas forças restauradas, renovadas e continuar firme. Tem que ter a correção? Tem, faz parte. Mas essa é só a parte menos agradável. E todas as outras, como você vê o irmão orando por você, chorando junto com você, porque ele de fato quer ver a sua vitória. Então veja como Satanás vem com estratégias malignas na sua mente para você não se submeter ao discipulado. Né? Uma outra mentalidade, um pensamento é, eu não preciso de ninguém controlando a minha vida. Por conta de erros e de falhas do passado, algumas pessoas pensam assim ainda. Ah não, por que eu vou colocar a minha vida, confiar os meus segredos, ser transparente? Agora essa pessoa, se ela quiser controlar, se ela quiser ter uma autoridade abusiva sobre mim. São pensamentos que vêm na nossa mente e que impedem o discipulado de fluir, seja ele formal ou informalmente. Outra mentalidade, né, quando a gente fala a respeito de discipulado, é assim, tem pessoas que pensam que o discipulado é para aquele camarada que quer ser crente de verdade. Então, como eu não quero ser crente de verdade, eu só quero ser meia boca, então eu não preciso do discipulado. O discipulado é para aquele crente que ele quer ser crente 2.0. Aí ele precisa do discipulado. Eu não preciso do discipulado. Então, são mentalidades e conceitos errados que nós temos que nos impede de sermos abençoados através do discipulado. Porque, irmãos, o discipulado é para quem? O pastor falou aqui. O discipulado é a vontade de Deus para todos aqueles que receberam a Cristo como seu discipulador. Às vezes nós evangelizamos com a mentalidade de somente a pessoa ser salva. E não entendemos que, embora ela seja salva, ela vai precisar ser discipulada. Então, o evangelismo também é para o discipulado, posteriormente. Porque é a vontade de Deus, que todos os seus filhos sejam discipulados. Todos. Todos recebam essa bênção. Um outro pensamento, né, muito comum, infelizmente, é: eu não preciso me espelhar em ninguém. Eu posso ser eu mesmo. Eu sou uma pessoa autêntica, original, autônoma. Eu posso ser autônoma. Sim, porque essa é a mentalidade da nossa sociedade. Porque fomos influenciados por um liberalismo progressista disfarçado, que é contra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém para fazer coisa comigo, não. Eu faço sozinho. Essa é a realidade. Então, irmãos, isso é um engano maligno. Se você quer ser autêntico, se você quer ser original, se você quer ser você mesmo, deixa eu falar uma coisa para você com todo amor e carinho. Você não pode ser discípulo de Cristo. Porque ser discípulo de Cristo implica em justamente você perder para si mesmo para que Cristo seja moldado em você. E para que você não se pareça mais com você. Porque se você continuar parecendo com você, seu destino é o inferno. Então você precisa da realidade, da identidade de Cristo e imitar a Cristo para que você tenha um outro destino. Quem está me entendendo, diga amém. Então olha que coisa interessante, né? Então, um outro pensamento, já estou encerrando,
é o que foi mencionado aqui, que impedem as pessoas de serem discípulas ou às vezes de discipular outras pessoas. Que é aquela mentalidade, veja, eu já tenho problema demais. A minha vida nem eu mesmo dou conta de resolver os meus problemas. Por que então que eu vou querer mexer com o problema dos outros? Não é assim? Porque a mentalidade a gente pensa assim, e a gente foi ensinado assim, quando você resolver os seus problemas, aí é que depois você vai resolver o problema dos outros. Mas é justamente que aquele que discipula tem que estar debaixo do discipulado. Porque aquele que está debaixo do discipulado, ele está sendo monitorado, instruído, orientado para resolver os seus problemas. E mesmo com problemas, ele vai orientar o outro também a resolver as suas dificuldades, a vencer as suas lutas. Então é um erro a gente pensar que a gente só vai estar preparado para discipular outra pessoa quando a nossa vida não tiver mais problema. Veja, é diferente de você ser um cristão genuíno e ter a vida com Deus e andar em santidade. Então, não confunda. Eu não estou dizendo que você tem que discipular de qualquer jeito. Não, tem um padrão, é verdade. Mas problema você vai continuar tendo. Mas mesmo com seus problemas, você pode ajudar muita gente. Mesmo com seus problemas, Deus vai te usar para abençoar muitas pessoas. Amém? Por fim, eu quero encerrar falando o título da mensagem. Normalmente se fala no começo, né? Mas o título da palavra eu achei interessante porque traduz a urgência e a necessidade do discipulado. E o título da palavra é: faça discípulos ou morra tentando. É aquilo que o pastor Ricardo falou aqui. Se você não for discipulado e se você não discipular alguém, a tendência da sua vida espiritual é o quê? Morte. Então eu quero deixar para os irmãos essa noite, essa necessidade e essa urgência